Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Vereadores acompanham a assinatura do consórcio que será responsável pela execução da obra da Linha Verde, um dos principais projetos de mobilidade urbana da cidade. Novo comandante do CPI-1, Coronel Dinael Carlos Martins, visita a Câmara Municipal. No encontro que contou com a presença do presidente da Câmara, foram discutidas medidas para garantir a segurança na cidade. O projeto aprovado na Câmara prevê a instalação de dispensadores de álcool em gel nos setores de caixas eletrônicos das agências bancárias da cidade. A ideia é garantir mais uma forma de prevenção ao coronavírus. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores na sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Justiça suspende cancelamento de títulos de eleitores que não fizeram a biometria, mas a necessidade de regularizar é mantida se a pendência não for o cadastramento biométrico. O prazo para resolver a situação vai até o dia 6 de maio. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. Diversas propostas lidas e votadas na 26ª sessão do ano decorrem da pandemia de Covid-19. A Câmara aprovou por unanimidade o requerimento do vereador Dr. Elton, que solicita à Diretoria Regional de Saúde informações epidemiológicas. Entre elas, a taxa de ocupação de leitos nos hospitais regionais das 39 cidades que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Também aprovado por unanimidade o requerimento verbal da vereadora Amélia Naomi para que a Guarda Civil Municipal organize as filas nas unidades da Caixa Econômica Federal, a fim de evitar aglomeração. Solicitada pelo Sindicato dos Bancários, a medida visa garantir o distanciamento social mínimo recomendado pelos órgãos de saúde, a fim de reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus. Um projeto do vereador Dilermando Diede Alvarenga denomina a área verde na rua Geraldo Donizete de Mancilha, no Jardim Santa Edviges, de área verde Acelino Alves Nascimento. O projeto, que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2021, foi lido durante a sessão, abrindo prazo de emendas e parecer das comissões de Justiça e Economia. Outras 3 propostas lidas de autoria do vereador Marcão da Academia tratam da pandemia. Uma autoriza a instalação de cabines de desinfecção em locais de grande circulação de pessoas. As outras 2 dispõem sobre funcionários para organizar filas e impedir aglomerações na cidade. Já uma proposta do vereador Juvenil Silvério pretende tornar obrigatória a redução de no mínimo 20% do valor das mensalidades cobradas por faculdades privadas, com aulas presenciais suspensas. O desconto seria cancelado no final da vigência do decreto, que declarou situação de emergência no município. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. O projeto da Linha Verde, uma das principais obras de mobilidade urbana da cidade, está caminhando para se tornar realidade. Em uma reunião realizada no Paço Municipal, a Prefeitura assinou os contratos do consórcio responsável pela execução da obra aqui em São José, além de firmar um acordo para a compra dos VLPs, veículos leves sobre pneus, que serão utilizados no transporte de passageiros. Vereadores acompanharam a assinatura do consórcio e ressaltaram a importância da obra para São José. O início do projeto da Linha Verde, o corredor que vai interligar as regiões sul e leste à zona central da cidade, está mais próximo de sair do papel com a assinatura dos contratos com o consórcio que ficará responsável pela obra na cidade. Durante a cerimônia realizada no Paço Municipal, também foi firmado um acordo para a compra de 12 veículos leves sobre pneus que vão operar neste novo projeto. Como é um desenvolvimento orientado pelo transporte público de rápido, de massa, a gente reduz muito a necessidade da utilização do carro na cidade, né? Então reduz congestionamento, reduz poluição, reduz atraso. Então ela tem uma importância muito grande, tanto para a mobilidade quanto para o próprio desenvolvimento urbano da cidade. O consórcio Linha Verde, responsável pela obra, é formado por 2 empresas e terá contrato firmado pela Prefeitura no valor de R$ 55,8 milhões, sendo que 30 milhões desse montante vem de aporte do governo estadual.
De acordo com Iracema Medeiros, responsável pelo consórcio, os trabalhos de planejamento devem começar em breve. A primeira parte do projeto terá início na Estrada do Imperador, na zona sul da cidade, até o terminal rodoviário intermunicipal na região central. Já a etapa posterior cria o Anel Viário Leste, que vai permitir a ligação de toda a cidade ao Parque Tecnológico, sem a necessidade de usar a Via Dutra. O projeto é um projeto bastante complexo, né? É uma ligação de 14,5 km, envolvendo várias técnicas a serem executadas, como solo grampeado, pavimento rígido, contenções. Tem um viaduto de 150 metros que vai ser executado, então é uma obra bem complexa e cujo prazo contratual é de 18 meses e nós pretendemos iniciar assim que a licença ambiental for liberada, a licença que a CETESB nos fornecerá, e aí a gente vai poder começar a executar os serviços, né? Já o acordo firmado com a BioID do Brasil tem valor de 34,7 milhões para a compra dos veículos elétricos que irão trafegar pela linha verde. Desse valor, 9,2 milhões sairão da outorga do serviço de Zona Azul. Marcelo Schneider, diretor institucional da companhia, explicou que cada veículo terá 22 metros com interior similar a um vagão de metrô. Nós estamos trabalhando nisso juntamente com a encarroçadora, né? Vamos, nesse primeiro momento, finalizar o projeto executivo, tendo a aprovação da Prefeitura, vamos iniciar a fabricação do mocap, que é este modelo em tamanho real do que vai ser o ônibus, para entrega antes, para que a Prefeitura e a população vejam como esse veículo vai se comportar, e depois, ao final de 18 meses, entregamos 12 veículos prontos para que possam rodar aqui na linha verde. De acordo com a administração municipal, o transporte do veículo leve sobre pneu terá integração com os ônibus que trafegam em São José dos Campos. 100% integrado, né, com tarifa única. A gente mantém o conceito de tarifa única na cidade, do bilhete único. Então, quem utilizar a linha verde vai pagar o mesmo preço que paga nos ônibus, inclusive fazendo integração. Ele vai poder descer de um ônibus, pegar o VLP na linha verde, pagando uma única tarifa. Representando a Câmara Municipal, estiveram na cerimônia os vereadores Dilermando Dié, Juvenil Silvério e Lino Bispo. Eles consideram importante a criação da linha verde na cidade. Eu reputo, né, como uma das maiores obras do governo, porque ela vai fazer uma modificação completa em nossa cidade, não só do ponto de vista da mobilidade, como também da urbanização da cidade, né? Porque nós teremos uma linha expressa ligando primeiro agora a minha região, a nossa região sul, a nossa região leste. Esta obra, ela é a maior em mobilidade urbana, vai transformar esse eixo que fica nas redes de alta tensão do nosso município, dando uma cara nova ao município, além de incluir, né, todas as regiões no mesmo conceito. Então, sem dúvida, é uma obra fundamental, importância, para que São José dos Campos, cada vez mais, ele se lance na projeção nacional de cidade empreendedora, de cidade que olha sempre o futuro. Com certeza vai trazer para a nossa região um grande desenvolvimento. É a maior obra de desenvolvimento da região sul, que liga a região sul com a região leste dentro dessa primeira fase de execução. E no próximo bloco, em época de pandemia de coronavírus, projeto aprovado na Câmara prevê a instalação de dispensadores de álcool em gel nos setores de caixas eletrônicos das agências bancárias. E você ainda confere detalhes da sessão realizada na terça-feira. É daqui a pouco. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Fique agora com o resumo que preparamos para você, apresentando os destaques da sessão realizada na terça-feira. Entre os documentos apreciados durante a 25ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 7 requerimentos. Os documentos solicitavam ações para conter o avanço do coronavírus em São José dos Campos, além de ronda policial na cidade. A pauta contou ainda com indicações, sendo a maior parte pedidos para a realização de serviços de manutenção pública na cidade. E o tema da Covid-19, o novo coronavírus, foi um dos principais assuntos do Pinga Fogo. Na área da educação, foi sugerido que as faculdades particulares do município ofereçam aos alunos descontos nas mensalidades durante o período que durar a pandemia.
A justificativa é que as aulas estão sendo disponibilizadas de forma online e, comparado aos cursos oferecidos no modo presencial, os da modalidade ensino à distância têm um custo inferior. Ainda sobre o coronavírus, foi sugerida a construção de hospital de campanha, a distribuição de kits de higienização e cestas básicas e a suspensão do pagamento do IPTU para pessoas físicas e microempresários. Também houve pedido de transparência no uso dos recursos públicos em campanhas e ações de combate à pandemia de Covid-19 em São José dos Campos. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A pandemia de coronavírus fez necessária a adoção de uma série de medidas de prevenção. Pensando nisso, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza as agências bancárias a instalarem dispensadores de álcool em gel nos setores dos caixas eletrônicos. A ideia é proteger a saúde dos clientes que precisam usar as máquinas para sacar dinheiro ou resolver pendências. Os detalhes você confere agora na reportagem. Para ampliar ainda mais as medidas de prevenção contra o coronavírus, a Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a instalação de dispensadores de álcool em gel no setor de caixas eletrônicos das agências bancárias da cidade. Segundo o vereador, esses locais são pontos de concentração de pessoas e, por isso, é preciso zelar pela saúde e segurança dos clientes que precisam ir ao banco resolver pendências. Ainda de acordo com o parlamentar, as áreas dos caixas eletrônicos também podem concentrar vírus e bactérias, uma vez que constantemente pessoas precisam ter contato com as máquinas ao digitar e sacar dinheiro. Quando a gente vai num caixa eletrônico, numa agência bancária, a gente corre vários riscos, né? O risco do manuseio realmente do dinheiro, o risco do contato próximo às pessoas, o risco realmente da tecla onde a gente vai estar lá apertando, né, para colocar a senha ou o que a gente quer de acordo com o caixa eletrônico. Então isso são uma série de riscos que ocorrem não só numa agência bancária, em vários outros locais. Como aponta a justificativa da proposta, especialistas da área da saúde recomendam o uso de álcool em gel para evitar o contágio de vírus e bactérias que podem ser transmitidas pelo ar ou pelo contato com superfícies, como no caso os caixas eletrônicos. Estudos apontam que a higienização das mãos através do álcool gel elimina 99,9% dos vírus e bactérias em poucos segundos, sendo a melhor forma de prevenção contra doenças, inclusive a Covid-19. O uso do álcool nestes locais ainda é uma orientação do Ministério da Saúde. Cada agência bancária, ela tem o seu espaço onde tem os seus caixas eletrônicos e nesse espaço que tem uma entrada e saída rápida, né, dos clientes, dentro desse espaço ter ali um dispositivo para fazer esse dispensador de álcool em gel. Essa é a proposta, uma facilidade, um local fácil, né, da pessoa estar lá e usufruindo desse material, desse serviço que vai estar sendo proposto pela agência bancária, né? Agora, também tem outros caixas eletrônicos que estão em supermercados, em outros locais, que nós também estaremos acionando as agências bancárias também para disponibilizar próximo a esses locais. Para o vereador Marcão, é dever do poder público propor ações em prol da saúde da população, principalmente em épocas de pandemia como a do coronavírus. E para que a mensagem pelo cuidado com a saúde faça parte do dia a dia da população, a ideia é expandir o projeto para outras localidades, além de focar também na conscientização e educação dos moradores, uma maneira de proteger a vida de todos. Porque são locais onde não tem o banheiro, não tem uma pia, né? Além das agências bancárias, tem aí supermercados, lojas de conveniência, né? Comércios, que falta isso. E hoje a gente está vendo o quanto é importante a gente ter. Eu já tenho aquele projeto aprovado nos food trucks também, que mexe com o alimento. Também é um projeto de nossa autoria aprovado que tem que ter o álcool em gel. Então, assim, é mais um projeto que nós colocamos, que a gente aprova aqui na Câmara Municipal, que ajuda nessa conscientização e também no combate, né, na prevenção das pessoas e principalmente não só sobre o coronavírus ou Covid-19, mas também sobre o HN1, conjuntivite e série de outros, né, vírus e bactérias que a gente pode pegar realmente. E no próximo bloco você vai saber como foi a visita do novo comandante do CPI-1 à Câmara de São José.
Também vamos te alertar sobre o prazo da Justiça Eleitoral para regularizar o título de eleitor. O cancelamento de quem fez a biometria foi suspenso, mas se a sua pendência é outra, tem que resolver o quanto antes, viu? O prazo vai até o dia 6 de maio. A gente volta já. E estamos de volta com Semana Legislativa. A Câmara de São José dos Campos recebeu a visita do novo comandante do CPI-1, o coronel Dinael Carlos Martins. O encontro serviu para aproximar ainda mais o Legislativo da Polícia Militar e propor ações conjuntas para a garantia da segurança dos moradores da cidade. Quem acompanhou o coronel na visita foi o presidente do Legislativo, o vereador Robertinho da Padaria. O novo comandante do CPI-1, o Comando de Policiamento do Interior 1, que representa a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, esteve na Câmara Municipal para uma visita institucional. O coronel Dinael Carlos Martins, que assume o posto no lugar do coronel José Eduardo Stanelles, veio ao Legislativo acompanhado do major da PM, Warley Takeo Miyake. Eles foram recebidos pelo presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, que os conduziu na visita. É importante essa conversa, porque a Câmara ela é uma instituição que vive o dia a dia também, muito próximo da população, né? Então, nós, a Câmara, os vereadores, é muito cobrado também o dia a dia, as questões de rotina, né, do dia a dia, no quesito segurança. E eu gosto muito de ter esse contato direto com o coronel, trazer, como ele acabou de vir aqui na Câmara, ver aqui, fazer a visita, conhecer todas as repartições da casa, é importante. Nós colocamos à disposição também para ele a Câmara Municipal no que poder ajudar para divulgar os trabalhos, inclusive da Polícia Militar, que é importante. Então esse contato é importante para o nosso trabalho em parceria no dia a dia. Na visita, o coronel Martins, ao lado do major, conheceram a estrutura da Câmara como plenário, auditórios, além da sala de controle da TV Câmara, de onde são transmitidas as sessões e a programação da emissora. Ainda durante o encontro, o comandante do CPI-1 e o presidente da Câmara conversaram sobre temas importantes para a cidade, como os impactos da pandemia de coronavírus e o trabalho da PM na garantia da segurança dos moradores. Também foi um dos assuntos abordados o trabalho de repressão aos fluxos, que são festas organizadas por jovens nas ruas, as quais geralmente envolvem consumo de álcool e drogas. Ao fim do bate-papo, tanto a PM quanto o Legislativo reforçaram a importância de estreitar os laços entre as instituições e também a necessidade de um canal eficiente de diálogo entre a Polícia Militar e os vereadores. Essa parceria com essas autoridades que representam os anseios sociais, representam as necessidades das pessoas e traz as demandas dessa comunidade para que a polícia atue é importantíssima. Esses relacionamentos institucionais, mas também aquele relacionamento mais próximo, pessoal, onde nós conversamos como pessoas e nos entendemos naquilo que toda a comunidade anseia por uma segurança pública melhor. E quando o assunto é estreitar os laços, a Câmara de São José possui um papel importante no trabalho de apontar demandas para a PM. Por meio de requerimentos e indicações apresentados a partir de pedidos da própria população, o Legislativo tem indicado ações de ronda policial e outros serviços em bairros que precisam de maior policiamento na cidade. Todos os dias a gente recebe ofícios, pedidos através das redes sociais, através de telefonemas, ou através até mesmo quando a gente está na rua andando, fazendo visitas, né? Tem vereador que tem gabinete, por exemplo, no bairro, eu atendo, recebo bastante demanda na questão aí, relacionado aí ao ofício que tem que enviar para a Polícia Militar. Então, a comunidade vem até nós, então é importante esse contato e essa parceria Câmara e Polícia Militar. Quando chega uma demanda de policiamento, nós olhamos, analisamos estatisticamente, verificamos nossos meios, homens, e direcionamos para atender essa solicitação da sociedade. Há um conjunto de atuações conjuntas, ordenadas e harmônicas para que a comunidade seja atendida por esses vários entes que atuam em prol da sociedade. E a Câmara Municipal tem um papel importante nessa interface polícia e comunidade.
E uma notícia recente serviu como alívio para muitos eleitores que não fizeram a biometria e tiveram o título cancelado. A Justiça Eleitoral decidiu suspender o cancelamento dos títulos e então, mesmo sem a biometria, vai ser possível votar nessas eleições. Mas isso só vale para a biometria, viu? Quem teve o título cancelado por outro motivo continua irregular e precisa resolver a situação quanto antes, já que o prazo vai até o dia 6 de maio, a semana que vem. Para te ajudar com essa questão, preparamos uma reportagem explicando como conseguir o atendimento online, já que os cartórios estão fechados por conta da pandemia de coronavírus. Quem teve o título de eleitor cancelado porque não fez o cadastramento biométrico agora pode respirar aliviado. Mesmo sem a biometria, vai ser possível votar nas próximas eleições. Essa decisão foi apresentada em uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que optou por suspender o cancelamento dos títulos. Só em São José, isso afeta mais de 70 mil eleitores. O Hernandes é chefe de cartório aqui na cidade e conta que a medida se deu em função da pandemia de coronavírus, que também resultou na interrupção dos atendimentos presenciais nos cartórios. Por conta da Covid-19, tiveram aí várias normatizações que fizeram com que o atendimento da Justiça Eleitoral passasse a ser online. E aí, por conta também do cadastramento biométrico, ter o contato direto do eleitor com o atendente, foi suspenso o cadastramento biométrico. E para as eleições não teremos a identificação biométrica e esses títulos que foram cancelados serão regularizados automaticamente pelo sistema. Então, aquele que não participou do cadastramento biométrico, ele terá a oportunidade de votar nas próximas eleições normalmente, excepcionalmente. Mas o Hernandes também lembra que isso foi apenas um adiamento das obrigações, ou seja, assim que as eleições passarem em novembro, a suspensão dos cancelamentos será retomada e o eleitor que não fez a biometria terá que regularizar de fato a situação. Depois das eleições, essas pessoas que não fizeram a biometria terão novamente o título cancelado e aí sim elas terão que comparecer ao cartório eleitoral ali a partir do mês de novembro, para poder regularizar aí a questão da biometria. Mas é bom lembrar que a suspensão do cancelamento só vale para quem não fez a biometria. Caso a sua pendência com a Justiça Eleitoral seja outra, como por exemplo, ter o título cancelado por deixar de comparecer em 3 eleições consecutivas, aí não tem desculpa. É preciso regularizar a situação o quanto antes, já que o prazo estipulado pela Justiça para essa finalidade vai até o dia 6 de maio. Isso vale também para quem vai tirar o primeiro título ou precisa fazer a transferência do título de eleitor. Então, quem quer fazer o primeiro título, quer fazer aí a revisão, porque teve o título cancelado, ou transferência de município, aí ele acessa o nosso site, o site da Justiça Eleitoral, e preencher o formulário do título NET. E aí anexar depois uma foto com a selfie do seu RG ou de outro documento. No site tem uma relação dos documentos que devem ser apresentados, mais a cópia do próprio documento e uma cópia do comprovante de residência. E para te ajudar ainda mais, vamos apresentar um passo a passo para garantir o seu pedido de regularização de título. Primeiro, é preciso acessar o site do TRE de São Paulo, clicar na aba Eleitor e Eleições e depois no ícone Atendimento Emergencial, no canto superior esquerdo. Na nova página é preciso acessar o formulário Título NET. Depois é só acessar os ícones de acordo com a sua pendência e concluir o procedimento. Assim que os atendimentos presenciais forem normalizados, a Justiça Eleitoral vai convocar o eleitor para comparecer ao cartório para finalizar o procedimento. E só para reforçar, quem não fizer a solicitação online até o dia 6 de maio terá pendências com a Justiça Eleitoral e não vai conseguir regularizar o título de eleitor. Aqueles que de fato tiverem o título cancelado sofrem uma série de penalidades. Quem não está regular com a Justiça Eleitoral fica impedido de tirar passaporte, assumir cargos públicos, fazer matrícula em instituições públicas, tirar outros documentos como CPF, RG. Então a pessoa fica aí impedida de algumas atividades da sua vida civil, se não regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até semana que vem.